Olá, seja bem-vindo ao canal Laboratório Teológico. Estamos dialogando com a obra Encontros com Jesus, do teólogo, pastor e autor Timothy Keller, publicado no Brasil pela editora Vida Nova no ano de 2015. Neste episódio, vamos tratar das proposições de Jesus aos seus discípulos naquele que seria o último dia de vida antes de ser preso, julgado, condenado injustamente e executado na cruz. O Evangelho de João tem muitos detalhes das últimas instruções de Jesus, desde o capítulo 13, quando lavou os pés dos discípulos, até o capítulo 17, quando orou por eles, intercedendo em seu favor. Muitos ensinamentos precisavam ser repassados, porém os discípulos não estavam preparados para recebê-los naquele momento. Os evangelistas mostram que havia disputas entre eles sobre quem seria o maior. Mostram também o momento em que Jesus revelou que havia um traidor infiltrado e eles começaram a se perguntar quem seria. O ambiente não era dos melhores. A despeito desse ambiente, depois de tratar de implantar a ceia como forma de memorial de seu sacrifício pelos pecadores, Jesus apresentou um substituto, porque sairia deste mundo e voltaria para o Pai, enquanto outro, de mesma origem e virtude, ocuparia o seu lugar e ficaria para sempre com seus discípulos. Como sabemos, o cristianismo é a única crença religiosa que afirma que nós, humanos, não somos deuses, nem Deus corre nas nossas veias. Todavia, o Deus que criou o universo pode habitar em nós, desde que creiamos que somente Jesus Cristo é Senhor e Salvador de nossa vida. Por que não deixar simplesmente uma série de regras, ritos e códigos morais para que os cristãos sigam em frente como acharem que devem? Porque é necessário Deus estar presente na vida das pessoas para vigiá-las? Para puni-las? Ou é porque Ele as ama e Ele próprio está empenhado com Sua palavra na salvação das pessoas? Todas estas perguntas são respondidas por Jesus ao apresentar aquele a quem chamou o outro Consolador, o Espírito Santo, que viria no dia de Pentecostes para ocupar seu lugar. Não estava dando esta atribuição à igreja, nem às autoridades eclesiásticas, nem à religião em si mesma. Ritos, vistos como meros ritos, levam ao desequilíbrio, ao exagero, ou à manipulação, ou ainda ao descaso para com a fé verdadeira. Líderes que impõem sua cosmovisão subjetiva e a transformam em lei fazem o povo errar. E nós sabemos disto desde os tempos bíblicos. Os ensinos de Jesus, discerníveis apenas espiritualmente, como diz a Escritura, dependem da iluminação do próprio Deus para serem seguidos e obedecidos. Somente os que nascem de novo por obra do Espírito podem ver e entrar no reino de Deus. Ele é encarregado de manter a fé viva, o conhecimento crescente de Jesus Cristo e a graça de Deus sobre nós. Este é o trabalho do Espírito. Como vimos, Jesus o apresentou como Consolador, tradução da palavra grega parakletos. O Novo Dicionário da Bíblia tece o seguinte comentário, abre aspas, a palavra parakletos, nos escritos joaninos, derivada do verbo parakaleo, literalmente chamar para o lado, tem sido interpretada tanto ativa como passivamente. E ativamente tem o significado de alguém que se põe ao lado e exorta ou encoraja, donde vem a tradução consolador, em João 14, 16, 26, capítulo 15, 26 e capítulo 16, 7. Mas passivamente tem o sentido de alguém chamado para pôr-se ao lado de outro, particularmente num tribunal de justiça, embora muito mais como amigo do acusado e não tanto como advogado profissional.
Daí vem a tradução de advogado em 1 João capítulo 2, versículo 1, onde Cristo também é chamado de Paracletos. O Espírito de Deus convence do pecado, da justiça e do juízo. Pelo Espírito, as verdades de Cristo são aprendidas e lembradas. Pelo Espírito, as pessoas são alimentadas e preservadas na verdade de Deus e consoladas diante da perseguição. Pelo Espírito, as pessoas andam na justiça de Deus em santidade crescente e se tornam parecidas com Jesus. O Espírito é o Consolador, ou o advogado de Cristo nas pessoas, não apenas como selo da promessa de salvação, mas como quem luta pelos interesses de Cristo na alma humana. Se o Espírito é o outro Consolador, Jesus Cristo se apresenta como o Consolador que habitou em carne neste mundo e foi visto, tocado e reconhecido como o Filho de Deus. O mesmo que morreu em favor dos pecadores, levando sobre si os pecados da humanidade. O mesmo que ressuscitou dentre os mortos e subiu aos céus, onde está agora intercedendo pelos fiéis a Ele, e de onde vai voltar para julgar cada um de nós no dia do juízo. Como Consolador, Isaías, 700 anos antes de Cristo, profetizou acerca dele. Abre aspas. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Fecha aspas. Isaías 53, 4 e 5. Como Consolador, Jesus disse, abre aspas, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Fecha aspas. Mateus 11, de 28 a 30. Como Consolador, Jesus executou o trabalho de substituto dos pecadores diante do Deus Santo e Justo. Como Consolador, Jesus está diante de Deus advogando o interesse de Deus sobre seu povo, sua propriedade. Em seu lugar na terra, o Espírito convence e ajuda pessoas a crerem no sacrifício substitutivo de Jesus. Permanece nessas pessoas espalhadas ao redor do mundo. Dá a elas a força da convicção e a ousadia do testemunho sobre Jesus Cristo. Cada ser humano que existiu, existe e existirá precisa se encontrar com o Consolador Jesus Cristo e confiar nele para perdão de seus pecados diante de Deus e para uma nova vida, dirigida e orientada pelo outro Consolador, o Espírito Santo. Este é o convite que a Bíblia faz. Este é o convite que Timothy Keller e eu fazemos a você, se ainda não se encontrou com Jesus e com o Espírito. Hoje é o tempo de buscar esse encontro. Se você ouvir o Espírito ali falar ao coração, entregue a sua vida a Cristo por meio da fé nele. Se você já tem Cristo em sua vida, dê o primeiro lugar para ele na sua existência. Pense nisto.